Fala galera, tudo bem com vocês? Tudo certo? Vamos deixando uns recadinhos aí no chat para eu saber quem tá aí. Dê um oizinho. Tudo certo? Fala Celso, tudo bem, cara? Deixa eu ajustar aqui, gente. É a primeira vez que a gente tá fazendo uma live, então se der algum probleminha, é porque a gente tá aprendendo aqui também ainda. Beleza? Eu não vou ficar vendo minha tela aqui, porque eu tô compartilhando uma tela, mas eu vou ficar vendo o que tá aparecendo, daí eu vou ficar me perdendo. Quem mais que tá aí, gente? Vai mandando seu salve aí pra gente. Vou esperar mais um pouquinho, a gente já começa a nossa live de revisão. Fala, Léo, beleza? Tudo bem? Oi, Ju. Isso aí, gente. Obrigado por dar um tempinho do seu sábado pra mim. O áudio tá bacana, gente. Dá pra ouvir bem, dá pra ver bem também. Me deem um retorno aí também. Fala, Julia Michels, tudo bem? Já começa, gente. O cabelo tá maquiçaça, vamos lá, não tem problema. Gente, o áudio tá bacana, tá dando pra ouvir bem. Ah, que bom, que bom. Gente, então vamos começar, pra gente não perder tanto tempo assim. Qualquer coisa, vamos deixando um recadinho aqui no chat, ele tem um delayzinho pra mim, mas não tem problema, a gente vai conversando, tá? A ideia dessa nossa live de hoje é justamente a gente poder pegar alguns pontos, algumas fórmulas, algumas coisas que você tem que saber, estar preparado para amanhã, questão de tempo de prova, a ideia é a gente revisar isso 40 minutinhos, 30 minutinhos, talvez no máximo, a gente finaliza, beleza? Então vamos lá, vamos começar então a nossa brincadeira aqui então. Olha lá então, galera. Primeira coisa que vocês têm que estar atentos é em relação ao tempo de duração da prova, ok? A nossa prova ali então, ela vai ter início às 9 horas da manhã, certo? E ela vai até às 5 horas da tarde de amanhã, tá? Você vai ter 2 horas de prova para poder fazer, tá? A partir do momento que você entra no sistema, para quem já entrou no sistema, viu que tem lá a opção de trocar senha, tem a opção de colocar, por exemplo, trocar senha, trocar o usuário, tem algumas modificações que vocês podem fazer, até que quem acessou o sistema que ele pediu para atualizar, e provavelmente amanhã, pelo que eu estava conversando com o pessoal da OPRQ, isso aí, eles falaram que vai ter um itemzinho ali que vai ser realizar a prova. A partir do momento que você entra, tá? Você não pode mais deixar ela de lado, tá? Então você começou, você vai ter 2 horas para fazer a prova, tá? Em relação a fazer a prova, presta bastante atenção. Eu deixei lá no meu Instagram, eu acho que tá nos stories, tá? Deixa eu até dar uma conferida aqui, mas se não me engano eu deixei nos stories ontem um vídeo que o próprio Instagram da Olimpíada, para quem não tá seguindo, eu coloquei lá um stories que eles publicaram, é uma publicação na verdade deles, mas eu deixei no meu stories, tá? Uma publicação de como que vai ser mais ou menos o esquema da prova, tá? Então ali, eu também estava vendo hoje que vocês não perdem nota por erros, vocês só ganham nota por acertos. Então, por exemplo, é aquele esquema, né? No máximo usa o método alemão lá, que dá boa, gente. O que não dá para deixar de fazer é de tentar fazer a questão. Então, errou, beleza, mas não deixa de fazer, ó. Tá lá no próprio site. Ó, eles ajustaram ali, porque eu até pedi um videozinho, certo? Ah, eu vi que o Léo curtiu o vídeo ali também, bacana, gente, tá? Depois dê uma olhadinha no próprio Instagram da Olimpíada Paranaense de Química. Eles colocaram ali como que vai ser a plataforma, bem bonitinho, bem certinho, para vocês não se perderem amanhã, ok? Qualquer coisa, depois eu recompartilho no meu Instagram também para vocês poderem ver nos stories. Fiquem atentos aí que eu vou atualizando vocês. Então, bastante atenção. Iniciou a prova, não tem mais como parar. Beleza, galera? Vamos lá, esse era o primeiro recado. Segundo recado que eu fiquei
em constante comunicação com o pessoal da Olimpíada é em relação a monitoramento de rede. Então, assim, alguns alunos me perguntaram em relação à questão de como que o pessoal ia saber quem poderia estar colando, quem não vai estar colando, tá? E é uma pergunta muito justa, tá? Então eu mandei uma mensagem para eles e eles me deram uma resposta bem bacana aqui, que eu vou até ler para vocês aqui a resposta que eles me deram. Pera lá. Que foi a seguinte aqui, ó. Pam, pam. Ó, a mensagem que eles me mandaram foi essa aqui, ó. Cadê vocês, Olimpíada? Aqui, ó. Ó, existe todo um sistema de segurança para detectar fraudes. Relatórios de quanto tempo o aluno ficou em cada questão, mapa de calor do mouse, relatório de se o estudante abriu outras abas, tá? Então, assim, gente, é pela honestidade. Se vocês estão aqui hoje, tá? Perdendo um tempinho do sábado de vocês, se vocês aí ficaram 2 semanas comigo, tentando fazer questão, perdendo ali 1 hora, 1 hora e meia do dia de vocês, eu acho que não custa nada de tentar amanhã fazer com o que a gente sabe de verdade, até mesmo porque, se você for bem e for pro método de vocês, o prazer que vocês vão sentir depois que vocês se classificarem ou forem bem colocados é de vocês. Então, assim, eu acho que vale super, super a pena. Só um pouquinho, gente. Só um pouquinho. Gé, faz favor. Então, assim, vale super a pena vocês batalharem aí, tentarem fazer a prova com que vocês sabem aquilo, gente. Não sabe tudo, não tem problema. Principalmente a galera do primeiro ano ali, vai ter conteúdo que vocês não viram ainda. Então, é mais difícil. O pessoal do segundo já vai estar com um conteúdo, quase que viu todo o conteúdo. E o pessoal do terceiro, aí sim, a prova um pouco mais puxada, mas em teoria vocês já viram todos os conteúdos que precisa ter visto. O pessoal do cidadão não viu a parte de orgânica, então talvez tenha um pouco mais de dificuldade aí nesse momento. Beleza? Então, assim, bastante atenção, tá? Tentem burlar o menos possível o sistema para que vocês não sejam eliminados, tá? Então, eu confio muito nos alunos que estão aqui comigo hoje, tá? Se vocês estão aqui é porque vocês vão querer fazer um negócio bacana. Então, gente, lembrem disso que o ambiente de vocês vai estar sendo monitorado, independente se você for usar o celular ou o PC na hora de fazer a prova, ok? Eu até aconselho vocês fazerem o PC, tá? Para, sei lá, né? Eu acho que me dá uma sensação de confiança maior, ok? Vamos lá. O que é legal de vocês terem na mão na hora de fazer a prova? 2 coisas são essenciais. Uma delas é uma calculadora, tá? Para você perder menos tempo na hora de fazer os seus cálculos. Como vai ter parte de gases, pode ter estequiometria, com certeza vai ter, grandezas químicas também vai ter. Então, assim, uma calculadora, se tiver científica, melhor ainda. Tenham isso na mão de vocês, eu acho que vai facilitar a vida de vocês na hora da prova, tá? O próprio sistema, para quem já viu os videozinhos, o próprio sistema conta com uma calculadora, tá? Então você tem lá o tempo de questão e a calculadora ali, que o tempo, então vocês podem usar a própria ferramenta, só que ela não calcula, por exemplo, notação científica, base 10, então assim, né? Já que a gente pode usar a calculadora, que se tiver uma científica aí, usa que eu acho que é melhor para vocês, tá? E uma tabela periódica na mão, gente. Por quê? Facilita de quem sabe usar uma tabela periódica vai perder menos tempo na hora de fazer exercício que envolve aí distribuição eletrônica, que envolve reconhecimento de família, ligação química. Então, isso que é essencial. Tenho isso na mão de vocês. Quem não tiver na tabela periódica, deixe uma outra aba, por exemplo, de um outro navegador aberto, para não ficar aquela coisa de abrir uma outra aba ali. Então, deixe um outro navegador aberto ou baixe no celular, mas tenha uma tabelinha periódica na mão de vocês aí. Ok? Isso é essencial, gente. Essencial. E daí um papel, né? Um caderno para fazer conta vai precisar também, eu acho que é bacana. Ok? Vamos lá, gente. Chega na prova. Pega uma questão, começa a resolver, o negócio tá fácil, o negócio tá fluindo, eu tô resolvendo questão uma atrás da outra. Daí eu chego no momento em que eu não sei como resolve aquela questão. E daí? Como que eu faço?
Acho que vocês já sabem a resposta disso aqui, tá? Usa lá o método alemão. Usa o Schutz, tá? Chuta. Por quê? O motivo está no tempo de prova que vocês vão ter. Vocês têm 2 horas para fazer 30 questões. Então, assim, é aquilo. Olhou a questão, tentou começar a resolver, viu que está perdendo tempo porque não está dando em nada, ou pula a questão e depois volta em algum outro momento, certo? Ou então chuta e vai para a próxima. Aí eu deixo a critério de vocês. Se é o tipo de questão que você sabe como resolve, tá? Se você sabe como que resolve, pula ela, depois você volta nela ali e resolve ela. Agora, se você não faz nem ideia de como começa, qual que é o caminho, gente, não percam tempo. Por causa disso aqui, ó, vocês têm 4 minutos por questão, tá? Pensa assim, ó, tem questões que vocês resolveram comigo durante as aulas que a gente fez de revisão, em que a gente tinha aí, mais ou menos, vocês resolvendo a questão em 2 minutos, 1 minuto e meio. Então, se você resolve, tem 4 minutos para resolver uma questão, mas você consegue fazer, por exemplo, a questão em 1 minuto e meio, você ganha tempo para fazer uma questão mais complicada, de estequiometria, de orgânica. Então, assim, é aquele ponderamento, né? Se você faz mais rápido uma aqui, você pode fazer uma mais devagar ali e tal. Então, saibam administrar o tempo de vocês. E isso é legal porque a própria plataforma que vocês vão usar amanhã na prova, ela vai ter não é um cronômetro, mas ela fala assim, a partir do momento que você inicia a prova, ela vai ter lá, do lado do calculador vai ter um timerzinho, tá? E naquele timerzinho, ele mostra quanto tempo já discorreu de prova. Então você pode ter um parâmetro, tipo, ó, começou a fazer a questão, deu 3 minutos de prova. Daí você terminou a questão, você vê lá, deu 5, opa, resolvi a questão em 2, então eu tô com um tempo, 1 minutinho a ver. Por quê? Porque é um processo seletivo, gente. A gente vai estar concorrendo com escolas do Paraná inteiro, tá? Então, é aquilo, é caráter classificatório mesmo e eliminatório. Então, saibam usar o tempo de vocês, ok? De recado, gente, sobre a prova é isso, certo? É importante, eu bati na tecla desde segunda-feira com todo mundo sobre acessar a plataforma, ver se não estava dando problema, porque algumas pessoas mandaram mensagem para mim hoje, tá? Justamente falando, professor, não tô conseguindo acessar, tá pedindo aqui o e-mail da minha mãe, não tá dando certo. Então, assim, quem não acessou ainda, entra na plataforma para não correr esse risco de chegar na hora da prova amanhã e não conseguir. Beleza? Mas vamos para o que interessa aqui, que é a parte de química. O que a gente precisa lembrar? Já vou avisando que se a gente for pegar lá todos os itens de conteúdo que caem lá na prova, a gente não tem tempo hábil. Teria que ser uma live de 3 horas e não é esse o intuito. Então eu vou pegar pontos bem específicos, tá? Que é legal de vocês conseguirem lembrar ou anotar. Quem quiser tiver um caderno aí, pega o caderno. Quem quiser também, eu deixei no link da descrição aqui da live, tem um linkzinho do Google Drive que tá esses mesmos slides aqui com as fórmulas, só não tá as anotações que eu vou fazer agora, tá? Mas tá lá também os slides aqui. Então, quem quiser pegar um caderno para copiar, pega. Quem não, tá disponível os slides depois para vocês, até para vocês usarem amanhã se for o caso, ok? Então vamos lá. Gente, primeira coisa básica, distribuição eletrônica, diagrama de Linus-Pauling e tabela periódica, relação com a quantidade de elétrons, nome de famílias, isso é fundamental. Como vocês vão estar usando amanhã, a tabela periódica, essa tabelinha aqui, ó, eu não vejo necessidade de vocês memorizarem, tá? Então, olha lá, o que é legal aqui de vocês terem ideia? Já deixa lá um diagrama bonitão, pronto, montadinho ali no teu caderno, porque vocês vão ter que usar, tá? Talvez, como vocês vão estar usando tabela periódica, para localizar um elemento na tabela periódica até não é necessário, tá? Você pega ali a tabela, abre a tabela, eu quero saber onde está o cálcio. Família 2A, pega na tabela periódica, vai perder tempo fazendo distribuição. Agora, vai ter exercícios que vocês vão ter que fazer o quê? Vocês vão ter que fazer a distribuição eletrônica. Então, deixa o diagramazinho de Linus-Pauling pronto, montadinho ali, ó. Já tem a imagem aqui. Então, lembrando, né, que coisa básica, mas é sempre bom lembrar que a leitura do diagrama é sempre de cima
baixo, tá? Então lembra lá, na hora que vocês forem fazer a leitura, para não fazer uma leitura errada e errar exercício por besteira. Agora, se você quer tentar fazer aquela prova raiz aí sem tabela periódica, também deixa o critério de vocês, aí você tem que usar muito melhor ainda, tem que lembrar melhor ainda como que usa o diagrama de Linus Pauling e distribuição eletrônica. Então vamos lá, vamos lembrar. Você vai lá pegar a camada de valência. Qual que é a camada de valência? Fazer aqui uma distribuição bem curtinha aqui, ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Vamos lá. A camada de valência é sempre aquela que possui o maior índice, ou seja, o maior número da frente. Nesse caso aqui, ó, o maior número da frente é o 3, então essa é a camada de valência. Se essa é a minha camada de valência, quer dizer que ele tem 2 elétrons. Se ele tem 2 elétrons, ele é do grupo 2, ou então família 2A, ele é um metal alcalino terroso. Ok? E isso vocês vão fazer para todas as outras famílias. Então, um elétron na camada de valência, família 1A, metais alcalinos. Tá? Cuidado aqui, ó, que eu não estou usando muito a família 1A, tem que usar também a questão dos grupos. Então, grupo 1, 2. Daí vai pular para o 13. Então, a família 3A, gente, é o grupo 13. É a mesma coisa. Tá? Então, a partir daqui, a lógica vai permanecendo aqui também. Ok? Então, assim, bastante atenção. Isso aqui é primordial para quem não tem uma tabela periódica na mão ou para quem for fazer um exercício aí que precisa associar família com distribuição eletrônica. Gente, tranquilo? Tá? Isso é o base do base do base. Tá? Vamos lá. Propriedades periódicas. Quem participou aí das 2 aulas que a gente fez, né, durante a semana, viu que a gente teve bastante exercício que falava das propriedades periódicas. A gente tem várias propriedades periódicas. A gente tem raio atômico, energia de ionização, eletropositividade, eletronegatividade. A gente também tem densidade, ponto de fusão, ponto de ebulição. Ok? Então, assim, é importante saber as 4 bases. Tá? Quais são as 4 bases? Raio atômico, energia de ionização, eletropositividade e eletronegatividade. Mateusão, o que você perdeu, cara? Eu estava falando um pouquinho sobre a plataforma, sobre tempo de prova, tá? Depois qualquer coisa fica um tempinho que a gente tenta conversar um pouquinho, tá? Mas tempo de prova e comecei, assim, a parte de química mesmo eu comecei faz pouquinho tempo. Era mais sobre como que vai funcionar a prova, a questão da plataforma. Ok? Então, olha lá, gente. O que é importante aqui a gente entender? É legal, tá? É legal que vocês memorizem as 4. Mas, sei lá, putz, professor, não consigo lembrar das 4. Então, toma uma como padrão. Eu sempre gosto de usar como padrão o raio atômico, tá? E daí, a partir do raio atômico, você padroniza as outras. Então, por exemplo, eletropositividade cresce igual raio atômico. Só você pensar. Eletronegatividade e energia de ionização vai crescer ao contrário do raio atômico. Tá? Então, pega o padrão ali, um raio atômico, mas pode pegar outro também. Tá? Mas é que o raio atômico é o principal, talvez. É a partir do raio atômico que a gente vai ajustando as outras propriedades periódicas. Detalhe importante. Lembra lá, ó. Tanto para eletropositividade quanto para eletronegatividade, os gases nobres não entram nessa brincadeira, tá? Então, raio atômico e energia de ionização, show de bola, tá? Tem gás nobre. Eletronegatividade e eletropositividade não tem gás nobre. No último caso, se você não lembrar de nada, outra dica que eu posso dar para vocês aqui, ó. Quem tem o maior raio atômico é o frâncio. Quem tem a maior eletropositividade é o frâncio. Quem tem a maior energia de ionização é o hélio. E quem tem a maior eletronegatividade é o flúor. Então lembra disso. Ah, eu quero saber quem é mais eletronegativo. Eu vejo quem está mais perto do flúor. Ou quer saber quem é mais eletropositivo? Quem está mais perto do frâncio. Quem tem o maior raio, tá? Quem tem o maior raio, quem estiver mais perto do frâncio também. Beleza, gente? Professor, mas se pedir teoria? Vamos lá.
Se pedir teoria, por todas as vezes que eu estava dando uma olhada, que não foi pedido teoria, tá? Mas caso peça teoria, sempre pensa no seguinte, ó. O raio atômico ele vai mandar no negócio. Então pensa assim, ó. Quanto maior o raio atômico, menos atração tem. Se tem menos atração, ele vai perder elétron, eletropositividade. Se o raio atômico é pequeno, ele vai atrair mais. Então eu tenho que fornecer mais energia de ionização. E se o raio dele é pequeno, ele vai ter mais chance de atrair elétrons perto dele. Então, maior é a eletronegatividade. Léo, respondendo a tua pergunta, a imagem que você me mandou lá da plataforma tá tudo certo. A princípio, amanhã às 9 horas é só entrar e vai dar. A princípio, para dar boa. Beleza? Tudo certo, gente. Propriedades periódicas. Fechamos aqui mais uma parte. Vamos pro terceiro item aqui. Funções inorgânicas. Isso aqui, ó, seria tempo para uma live sozinho, só de falar de funções inorgânicas. Então, eu preciso que vocês saibam pelo menos o básico, tá? Então, o que é o básico? Saber que um ácido tem um H na frente, que uma base tem um OH no final, ok? Que um óxido vai ser um composto binário, ou seja, só dois, né? E um deles, obrigatoriamente, tem que ser o oxigênio. E, por fim, o sal. O sal é aquele que não vai se encaixar em nada. Então, não tem H na frente, não tem OH no final, não é binário. Então, o que sobrar, você joga como sal. Ok? Professor, se ele pedir nomenclatura, tá? Se ele pedir nomenclatura, depois eu vou deixar aqui, terminando a live, eu deixo junto aqui na descrição um resumão. Para quem estava na live lá na live não, na aula que eu fiz do Cidadão, eu dei aquelas frasezinhas bacanas, mas pra gente não ter perigo aí de cortarem a live, eu não vou falar aqui, né? Mas tem aquelas frases bacaninhas ali também que vocês podem usar para montar a relação ali de ácido e sal, tá? Professor, e base e óxido? Base e óxido é mais fácil, gente. Base e óxido vai ser assim, ó. Hidróxido de e o nome do elemento. Simples, ok? Óxido vai ser óxido de se for um metal. Então, óxido do metal. E se for um ametal, gente? Se for um ametal, vai ser assim, ó. Tararã, óxido. Então, vou colocar aqui, ó. Número, óxido de número, elemento. Como assim, professor? Vou pegar aqui, ó, esse exemplo aqui, ó. CO2, tá? Tenho dois oxigênios, então, dióxido de carbono. Ok? Então, eu indico a quantidade que eu tenho de óxidos e a quantidade que eu tenho de um elemento. Professor, mas ali no elemento você não deveria colocar monocarbono? Não precisa. Quando for um só, você não precisa fazer. Beleza, gente? Suave? Então tá. Deixa eu ver alguma coisa. Me lembrem depois, então, qualquer coisa, deixa nos comentários, comenta de novo ali. Me lembre de colocar lá depois. Professor, coloca lá a tabelinha de ácido e base pra gente ter. Eu esqueci de colocar aqui no slide. Eu me lembrei agora, na verdade. Ok? Então depois eu deixo lá pra vocês a tabelinha. Mas quem anotou as frases linhas lá do Filomena Clara ou do Bolo Claro Só Pão Sírio, é aquele caminho lá pra vocês fazerem as fórmulas. Ok? Gente, vamos lá. Funções inorgânicas. Fechamos aqui. Agora vamos lá. Agora começa a parte não tão legal da brincadeira, que é os cálculos. E a gente já chuta, né, mete o pezão na porta, porque a gente começa aqui falando sobre grandezas químicas. Então, mol e as suas relações, tá? Então a gente tem que lembrar o seguinte, que o mol ele vai ser proporcional à constante de Avogadro. Ou seja, em 1 mol eu tenho 6 vezes 10 a 23 moléculas, átomos, dinheiros, bolinhas, qualquer coisa que tiver 1 mol. Se a gente pensar em um número, a gente vai associar ele com a proporção dos 6 vezes 10 a 23. Professor, mas ali está 6,02. Não tem problema. 6,02 e 6 vezes 10 a 23 vai ser a mesma coisa. Então, ignora. Massa molar é a massa de 1 mol, sempre em gramas, ok?
E volume molar é sempre 22,4 litros na CNTP. Professor, mas se não for na CNTP, geralmente vai ser na CNTP, tá? Entendam o seguinte, gente, esse é o primeiro processo seletivo. Não é agora que a porca torce o rabo, agora é a prova mais tranquila. Chegando numa Olimpíada Brasileira de Química, aí o negócio fica mais louco, aí fica mais bacana, ok? Professor, como que eu monto uma regra de 3? Vamos lá. A gente tem que lembrar aqui que quando a gente fala de grandezas químicas, nem sempre é tão fácil, não é só jogar numa regrinha de 3 e acabou. A parte mais difícil geralmente aqui está em conversão de unidade, transformar aí miligramas para gramas, mililitros para litros, às vezes a gente se confunde também. Analisar às vezes o exercício, porque ele tem uma pegadinha ali no meio, às vezes ele tem uma informação que está escondida. Então, é importante estar bastante atento às informações que vocês têm no enunciado, tá? Ter atenção ali nas conversões, qualquer coisa, pega ali uma coisinha de conversão de unidade, tá? Eu vou estar amanhã das 9 até às 5 horas da tarde pelo Instagram. Não vou dar resposta, mas, assim, coisas bem pontuais, gente. Manda ali, professor, puta, não lembro como que faz a conversão de alguma coisa. A gente vai tentando ver o que a gente vai. O que eu achar que é fora desproporcional, que você tem que tentar fazer sozinhos, eu vejo vocês fazerem sozinhos, ok? Outra coisa, vamos lá, regra de 3 aqui então. Lembra que nem sempre no exercício você vai falar assim, em 1 mol tem tanto, então qual é o volume disso aqui? Geralmente os melhores exercícios de grandezas químicas e os mais complicados, eles deixam o mol de lado. Eles fazem, por exemplo, uma relação entre massa e número de moléculas. Tá? Geralmente, essa é a nossa é o principal tipo de exercício de grandezas químicas. Eu tenho um composto que tem tanto de massa. Quantas moléculas ele vai ter? Como que eu monto essa regra de 3? Quando vocês forem montar a sua primeira linha aqui, gente, lembra, para quem teve aula comigo ano passado, que é do primeiro ano, eu sempre falei isso. A primeira linha da sua regra de 3 que envolve grandezas químicas, galera, é referente a 1 mol. Professor, mas o 1 mol não está no exercício, mas ele está ali intrinsecamente escondido, ele está ali no meio. Então, 1 mol vai ter quanto de massa? Vamos pegar aqui, só para vocês entenderem a lógica aqui. Vou pegar aqui um exercício que envolve lá 2,3 gramas de sódio. Ok? Vamos lá. Você vai estar com uma tabela periódica na mão, então você sabe que 1 mol de sódio equivale a 23 gramas. Beleza. Então, vamos lá. 1 mol de sódio é 23 gramas. Lembra que o mol não está participando do cálculo aqui, só que lembra que a primeira linha é referente ao mol. E 1 mol de qualquer coisa tem quantas moléculas? 6 vezes 10 a 23. Ok? Só que no teu enunciado, ele não quer para 23 gramas. Ele quer para 2,3. Aí, x. Ok? Aí é só fazer a regra de 3. Aí é matemática, aí acabou a química. Aí é com vocês também. Ok? Então, quando o mol não aparecer no exercício, lembra sempre assim, ó, primeira linha da sua regra de 3 refere-se sempre a 1 mol. Usa esses valores aqui que eu passei para vocês, ó. 6 vezes 10 é 23, a massa molar você encontra lá na tabela periódica e o volume molar é fixo também, 22,4. Ok? Vamos lá. Gente, aqui a grande dificuldade ao meu ver, é a interpretação. Beleza? Vamos lá. Gases agora. Estamos quase finalizando a parte aí da prova 1. Gases. Tem duas fórmulas principais, tá? Que é o PVT Povotó, mas eu não achei a fórmula pronta na internet, então eu vou editar aqui, ó. PVT Povotó. Olha lá. Isso aqui, galera, é quando eu tenho dois gases não, um mesmo gás, só que duas pressões, dois volumes e duas temperaturas, tá? Ele geralmente vai fazer uma comparação. Tinha um gás que estava numa temperatura, num volume e numa pressão. Se eu alterar para a temperatura tal, por uma pressão tal, qual vai ser o volume?
tá? Então vocês vão ter que ver. Me deu duas pressões, dois volumes e duas temperaturas, é o Pivot-Pivotó. Porém, nesse caso aqui, a gente pode ter pressão constante, a gente pode ter volume constante e a gente pode ter temperatura constante. Como que eu faço daí, professor? Corta. Se a pressão for constante, tira o PI e o PO. Deixa lá VI-TI, VO-TO. Se o volume for constante, tira o VI e o VO. Fica PI-PO, PI-TI, PO-TO. E se for a temperatura constante, aí tira TI-TO, daí fica PV, POVO. Ok? Outra coisa importante aqui, galera. Temperatura em Kelvin. Ok? Não vai me colocar em Celsius lá que vai dar ruim. Então, lembra lá que para transformar de Kelvin para Celsius, vai ser Kelvin é igual a Celsius mais 273. Só pegar a temperatura que está em Celsius e acrescentar 273, já está a temperatura em Kelvin. Fez em Celsius, certeza que você vai errar. Ok? Vamos lá agora. E o PV é igual a nRT, tá? Por questão de poder ter a live excluída aqui, eu não vou falar a frasezinha, mas lembra lá, PV é igual a nRT. O que é o P? Pressão, V, volume, N, número de mols, R é uma constante e o T vai ser a temperatura. Algumas coisas importantes. Geralmente aqui a gente vai trabalhar com duas unidades, ou ATM ou milímetros de mercúrio. O volume sempre em litros. Aqui é número de mols, então é dado em mols mesmo. Temperatura em Kelvin, ok? E o R, geralmente a gente vai usar o 0,082 como valor padrão, mas também pode ser o 63,2, ok? Opa, gostei da frase, hein, Celso? Valeu, cara. Por que nunca rezei tanto pro PV-NRT? Eu gosto da outra, tá? Mas essa vai servir aqui pro YouTube. Gente, professor, quando que eu uso o 0,082 e quando que eu uso 63,2? Vamos lá. 0,082 é quando for a pressão em ATM. 63,2 é quando for mmHg. Então, atenção aos valores. Pode ser que no próprio enunciado da questão já tenha ali o valor que você tenha que usar do R. Tá? Lembra que a temperatura é em Kelvin. Uma outra observação importante aqui é que às vezes para calcular o número de mols eu vou ter que jogar lá numa regra de 3. Tá? Então aqui vai jogar numa regra de 3. Lá das grandezas químicas às vezes. Então aqui pode dar um pouquinho mais de dor de cabeça. Bastante atenção. Ok? Tranquilo, gente? Ó, de novo. Não é difícil. Leitura e interpretação. Professor, quando que eu uso Pivot-Pivotó? Quando que eu uso? Tá? Então, eu sei que a outra é bem legal, né? Eu posso pensar numa outra aqui até o final, aqui, mas eu gostaria do Celso ali, porque nunca rezei tanto, tá ótimo. Ok? Quando que eu uso Pivot-Pivotó? Pivot-Pivotó, eu tenho que prestar atenção que ele vai ter ou duas pressões, ou dois volumes, ou duas temperaturas. PV-NRT, eu vou ter uma pressão, um volume e uma temperatura. Essa é a grande sacada. Geralmente ele vai me dar uma massa molar de graça lá. Quando ele me der massa molar de graça no exercício de gases, equação de Clapeyron, é o PV-NRT. Beleza, gente? Léo, respondendo a sua pergunta, cara. Quando nós vamos saber o resultado da prova? Pelo que está no edital, o resultado da prova, a primeira fase, ela sai no dia 15 de abril. Então, daqui uns 15 dias eu acho que vocês já vão estar sabendo o resultado de vocês. Certo, gente? Vamos lá, vamos dar prosseguimento aqui. Aqui, ó, é a última parte principal. Já estamos chegando na reta final da nossa live aí, gente. É a última parte principal de cálculo que fecha a prova 1. Ok? Que é a parte de soluções. Então, vamos lá. Primeira fórmula que eu tenho aqui, ó, é a fórmula da concentração comum. Então, é massa do soluto, obrigatoriamente em gramas, pelo volume da solução, obrigatoriamente em litros. Por quê? Porque a concentração comum é em gramas por litro.
ok? Certo? Aqui, ó, vamos lá. Frase para você não esquecer. Caramba! Marcos sobre Valéria. Falei uma vez só, vamos continuar. Gente, o que é importante aqui? A grande sacada da fórmula da concentração comum é que provavelmente, tá, vai ter que fazer conversão de unidade. Aquela massa ali não vai estar tão fácil para vocês em gramas. Aquele volume não vai estar em litros. Então, atenção aí nas conversões de unidade. O que pega, galera, em soluções é as unidades. E saber o que é para fazer. Ou usar a fórmula errada. Segunda fórmula, e talvez a mais importante, ao meu ver aqui, ó, é a da concentração em quantidade de matéria, galera. Ou então, dependendo do exercício que vocês forem ver... Ih, escrevi errado aqui. Quantidade de matéria. Ou então, vocês vão encontrar com o nome de molaridade ou ainda concentração molar. Ok? Como que é a fórmula? Então, olha lá. M1 é massa do soluto. Massa do soluto. MM, massa molar. Professor, como eu consigo a massa molar? Lembra lá, por exemplo, vamos pensar aqui, ó. HCl. HCl, ele vai pegar a tabela periódica. H é 1, Cl é 35,5. Então, 1 com mais 35,5, 36,5. Essa é a minha massa molar. E o V, automaticamente, fica bem claro que é o volume, obrigatoriamente em litros, meu povo. Certo? Isso é as duas principais fórmulas de cálculo de concentração. Agora, a gente tem diluição e mistura de soluções. Professor, como que eu diferencio as fórmulas? Vamos lá. Elas são bem parecidas, tá? Diluição é M1V1, M2V2, tá? Ou concentração inicial 1, concentração vezes o volume da concentração 1 é igual a concentração e o volume da solução 2. Uma multiplicação ali. Algumas coisas importantes aqui, tá? Primeira coisa que vocês têm que ter em mente é que a concentração, a unidade que eu vou usar tem que ser igual dos dois lados. Se eu uso mol por litro de um lado, mol por litro do outro. Se eu uso volume em litros de um lado, volumes em litros do outro lado também. Ok? Aqui, ó, galera, é a fórmula da diluição, essa aqui de cima. Diluição. Ou seja, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou acrescentando ou tirando água. É retirada ou introdução de água. E a fórmula de baixo é a fórmula de mistura de soluções. Gente, é bem fácil de você detectar a diferença. Numa, eu estou botando água. Na outra, eu estou pegando uma solução e misturando com outra solução. Então, são duas fórmulas bem distintas. Ok? Então, a segunda fórmula ali, ó, concentração vezes o volume da primeira solução, mais concentração vezes o volume da segunda solução. Isso vai ser igual a concentração e o volume da terceira solução. Detalhe importante, se ele te der os dois volumes aqui, ó, esse volume vai ser o volume 1 mais o volume 2. Ele é a união dos dois volumes que já foi dado para você. Ok? De novo, aqui a grande dificuldade no cálculo não é, às vezes, fazer o cálculo. São divisões, multiplicações e uma equaçãozinha simples. A grande treta aqui é na conversão das unidades, gente. Então, fiquem bastante atentos no que diz a conversão de unidade para não fazer besteirinhas aí. Beleza? Só um pouquinho aqui que apareceu um negócio esquisito aqui na minha tela. Aí. Eu que apertei o botão errado. Vamos lá, vamos continuar a nossa brincadeira aqui. Estamos chegando já na reta final, gente. Vamos lá. Talvez a mais temida da prova é a nossa famosa estequiometria. Tá? Então, olha lá. A estequiometria vai ser basicamente um exercício que a gente vai ter uma reação química lá, bonitona, e ele vai fazer uma relação entre dois produtos químicos diferentes daquela reação química. Vamos lá. Professor, como que eu resolvo isso? Primeira coisa, leia umas 3 vezes o enunciado para ter certeza que você entendeu. Segundo passo, aqui eu coloquei escrever a equação química.
Você só vai fazer esse primeiro passo aqui se não tiver equação química. Se tiver equação química, você vai direto para o segundo passo. Qual que é o segundo passo? Balanceamento. Faz balanceamento da equação química. E agora vem para mim o terceiro passo, que é o mais importante, que é estabelecer a relação do que você quer calcular. É mol, massa molar, é volume ou moléculas, é volume ou moléculas. Aí vocês vão ter que ler, interpretar. E outra coisa, é massa de quem? Com volume de quem? Então, para mim o terceiro passo é o mais importante. É você estabelecer a relação. Assim como a gente faz lá nas grandezas químicas, estabelecer a relação, aqui também a mesma coisa. Ok? Professor, tá. Uma coisa que quem lembra da nossa última aula que a gente fez, que tinha um cálculo estequiométrico bem simples, ó, vou colocar aqui um exemplo. A mais B, C mais D. Aqui, ó. Vou fazer uma flechinha aqui. Lembra que tinha aqui, ó, 1, 3 e 2, aqui é o coeficiente. E a relação é entre A e C. Lembra que na hora que vocês forem fazer a regra de 3, vai ser isso aqui, ó. 1 vezes, por exemplo, a massa molar, desse caso aqui, vai formar 2 vezes, aqui, constante de Avogadro. Beleza? Daí, aqui, ó, isso é na primeira linha. Então, na primeira linha, você vai usar os valores da reação química. São valores padrões. Multiplica pelo número de mols que tem na reação e é sempre em relação a 1 mol. Ok? A segunda linha da sua regra de 3, que no caso é essa aqui, são os valores do enunciado. Ok? Então, eu acredito que aqui seja o nosso grande problema. É aquele esquema, gente. Cálculos estequiométricos são os exercícios mais longos para vocês fazerem. Viu que está demorando demais? Aquele método alemão lá, deixa ele para depois, volta nele, faz o resto. Garante que é mais fácil. Tá? Não adianta você acertar, nesse caso aqui da prova, não adianta você acertar 9 e deixar 11 sem fazer. Tá? Não está conseguindo? Vai para a próxima, depois você volta, vai dando esse esquema aí bacana. Beleza, gente? A gente finaliza aqui o que cai na prova 1. Vamos para a prova 2 agora. Tem uma porrada de coisa da prova 2, mas vamos lá. Cadeias carbônicas. Vamos lá, pessoal aí do terceiro. Cadeia carbônica, aberta ou fechada? Lembra lá o que é. Lembra que a aberta, ela pode ser ramificada ou normal. Tem a ver com carbono primário, secundário, terciário e quaternário. A ramificada tem terciário e quaternário. Saturada ou insaturada. Ligação dupla, ligação tripla é a insaturada. Saturada, somente ligação simples. Homogênea, heterogênea. Heterogênea, tá? É somente para quem tem heteroátomo. Lembra que o heteroátomo é aquele que está no meio de 2 carbonos lá. Se não tiver no meio de 2 carbonos, não é heterogêneo. Agora nas cadeias fechadas. Cadeias fechadas pode ser aromática ou alicíclica. A alicíclica é essa mesma classificação aqui, ó. Mesma coisa, só que é uma cadeia fechada. Desenho geométrico lá, geralmente. Agora, se for a aromática, vamos lá, ela pode ser polinuclear ou mononuclear. Lembra que a aromática, galera, é quando eu tenho o anel aromático mais conhecido como benzeno. Ok? Então, olha lá. Polinuclear, eu tenho ali 2, 3 benzeninhos, um grudadinho no outro. Eles podem estar grudados no outro e serem condensados, ou eles podem estar isoladinhos ali, né? Ter alguma coisa no meio, daí vai ser aromático polinuclear isolado. E se ele for mononuclear, é só uma única molécula de benzeno. Ok? Olha lá. No quadro de baixo, hibridização. Lembra lá. sp3, somente ligação simples. sp2 tem que ter pelo menos uma ligação dupla. sp pode ser uma tripla ou 2 duplas. Ok? E aqui do ladinho, deixei isso aqui para você, Matheus. Coloquei os ângulos aqui, caso você me pergunte, para você não ficar pistola na hora da prova que eles estão te perguntando ângulos. Tá aqui os ângulos para você não esquecer de cada uma das hibridizações, gente.
Uma coisa importante aqui, ó, só para não cometer esse erro, que eu vi alguns cometendo na hora de fazer cálculo, é isso aqui, ó. Eu tenho essa estrutura aqui bem rapidão. Ó, este carbono aqui é sp3. Esse carbono aqui é sp3, mas esses dois aqui são sp2. A gente tem que lembrar que os dois carbonos que fazem a dupla, eles são carbonos sp2. Ok? Fechamos a parte de cadeias carbônicas, estamos chegando aqui no nosso finalzinho já. Funções orgânicas, tá? As funções orgânicas, aí agora, o pessoal do alto padrão vai ter um pouquinho de vantagem, porque tem já viu essa parte o ano passado, o pessoal do cidadão tá vendo esse ano ainda, a gente tá vendo só hidrocarbonetos. Então aqui, ó, é um macete para tentar ajudar em alguns exercícios. Então vai ficar alguns buracos, gente. Então, o pessoal aí do cidadão vai ter que tentar acertar o máximo de coisa do primeiro e do segundo. O pessoal do alto padrão tem um pouco mais de obrigação, porque já viu todo o conteúdo, então sabe um pouquinho mais. Então, a parte de orgânica, gente, o pessoal do cidadão, capricha na parte de classificação de cadeia carbônica, porque se você tiver de classificação de cadeia carbônica, arrebenta amanhã na hora da prova. Ok? Então, vamos lá. Como que eu faço para dar nome para os compostos? Prefixo, número de carbonos, met, et, prop, but, pent, ex, ept, oct, nom, dec. Infixo, ou seja, o intermediário ali, ele vai me dar o tipo de ligação. An, en, in, de, tri, en. Lembra lá, an, simples, em, dupla, in, tripla. Ok? Daí se for duas duplas, dien, se for três duplas, trien e assim sucessivamente. E o sufixo aqui nesse caso eu coloquei o O, porque é para hidrocarbonetos. Porém, pode mudar dependendo da função. Então, só para a gente ter uma ideia aqui, se for uma acetona, vai ter terminação ona. Se for um ácido carboxílico, oico. Professor, como que eu reconheço isso aqui então amanhã na hora da prova? Vamos lá. Álcool. Tudo que vocês estão vendo R aqui, gente, é radical orgânico, tá? Então vamos lá. Radical orgânico ligado a uma hidroxila. Álcool. Carbono, fazendo uma dupla ligação. E esse mesmo carbono se ligando a um hidrogênio, aldeído. Carbono, fazendo uma dupla ligação. E o mesmo carbono se ligando a uma hidroxila, ácido carboxílico. Essa aqui é bem fácil de se confundir. Olha lá, cetona, eu tenho um carbono fazendo uma dupla ligação com oxigênio e esse mesmo carbono está entre carbonos. Isso é uma cetona. Éter. O éter, calma aí que minha canetinha deu uma travadinha aí. Éter é quando eu tenho um oxigênio entre dois carbonos. Éster, bem parecido com ácido carboxílico, ó. Dupla ligação com oxigênio e esse mesmo carbono que se liga ao oxigênio está ligado a um outro oxigênio. Só que em vez de ter um H aqui igual ao ácido carboxílico, eu tenho um radical orgânico, uma cadeia carbônica ali. Amina e amida. Vamos lá. Amina, nitrogênio ligado a um radical orgânico. Amida, eu vou ter o nitrogênio ligado a um carbono e esse mesmo carbono está ligado em dupla ligação com oxigênio. Ok? Detalhe importante, para vocês não esquecerem aqui, ó, amina não tem bola. Amida tem bola. Ok? Gente, isso aqui é aquele remember clássico pro pessoal do alto padrão e pro pessoal do cidadão aí é uma base para não ficar tão perdido amanhã caso vocês escutem. Então usa essa imagem aí, vai te dar um direcionamento legal na hora de fazer a prova amanhã. Ok? E para finalizar, outros conteúdos que são importantes a gente relembrar algumas coisas aqui de maneira bem rapidona. Primeiro, termoquímica, lá lembra, endotérmica absorve, exotérmica libera energia. Lembra dos gráficos, lembra lá. Reação endotérmica, entalpia dos produtos é maior que a dos reagentes. Exotérmica, entalpia dos reagentes é maior que a dos produtos. Cinética química, lembra lá dos fatores que alteram a velocidade de uma reação. Então, a gente tem lá temperatura, catalisador, superfície de contato. Eu esqueci de alguma coisa aqui. Pressão. Lembra de todos esses fatores aqui. Lembra o conceito de energia de ativação. Para a reação química acontecer, eu tenho que aumentar
ou diminuir a energia de ativação, ou então ter mais energia do que a minha energia de ativação. Se não passar da energia de ativação, a reação não acontece. É aí que entra o catalisador que diminui a energia de ativação. pH, lembra lá, a escala de pH vai de 0 a 14. De 0 a 7 é ácido, de 7 a 14 é básico, ok? Professor, se não tiver básico, que outro nome pode estar? Alcalino também entra nessa brincadeira. E para finalizar, radioatividade. Partícula alfa, ela é gordinha, ela é lenta, pouca penetrabilidade. Partícula beta, um pouco mais levinha, mais rápida, uma penetrabilidade maior. E a partícula gama, extremamente veloz, mesma velocidade da luz, penetra qualquer coisa menos chumbo. Ok? Lembra também do tempo de meia-vida. Lembra lá que isso é bem simples. Se eu tenho 100 gramas e o tempo de meia-vida é um dia, vamos lá, passou um dia, eu tenho 50 gramas. Passou mais um dia, eu tenho 25 gramas. E assim, dependendo de quantos dias forem no meu enunciado. Gente, de novo, não dá para revisar tudo. A gente teria que fazer uma live aí de 3 horas para revisar todos os conteúdos. Mas aqui são dicas, são sacadas que vocês podem ter. Eu foquei mais na parte de cálculo, mais na parte de fórmula. Por quê? Porque eu acho que é o que vocês precisam mais. Tem coisas ali, principalmente o conceito de termoquímica, cinética, radioatividade, pH, são coisas que são mais intuitivas que a gente sabe. Mas o cálculo sempre dá aquela pegada mais firme na gente. Ok? Gente, alguma dúvida, alguma pergunta, joguem aí no chat para a gente conversar um pouquinho se tiver alguma coisa. Algum problema com a plataforma também. Agora é a hora de perguntar, porque amanhã eu não sei se vai dar tempo. Eu não sei se eu vou conseguir responder na hora que vocês vão estar fazendo a prova também. Vai lá, gente. Primeira coisa, se não tiver nenhuma pergunta, esperando aí o chat para ver se aparece alguma coisa. Queria agradecer, vocês ficaram, deixa eu ver quanto tempo comigo aqui. Mais quase uma hora. Estamos a 1h01 aí fazendo uma livezinha bacana, tá? Queria agradecer quem ficou. Gente, vocês são guerreiros de ficar 1 hora me ouvindo no sábado, já me escuta de segunda a sexta. Ainda tem que me escutar no sábado, ninguém merece. Gente, o que tá aqui no GIFzinho é o que eu desejo pra vocês. Vão com fé amanhã na hora dessa prova. A galera que vai participar é uma galera que, assim, tem... Que é firme, que eu sei que é ponta firme, que vai fazer um negócio bacana. Eu confio em vocês, confio no potencial de vocês. Eu acho que alguns aqui estão pelos pontinhos extras, com certeza. Mas tem uns aí que... E não tem problema estar pelo pontinho extra, também é válido. Mas tem gente que eu sei que vai ter aí um desempenho bem bacana, gente. Então é isso. Léo, é obrigado a colocar o e-mail dos pais? Teve uma outra aluna, também do alto padrão, que ela não colocou e-mail nenhum e deu certo ali, ela conseguiu fazer o cadastro normal. Então, tenta não colocar no e-mail que eu acho que vai dar boa também. Beleza? Gente, é isso. O meu muito obrigado. Boa prova para vocês. Se cuidem, bom descanso. Cuidado amanhã na hora da prova, tá? Não deixe pra fazer na última hora, porque às vezes dá treta na internet. Então, se for o caso, já faz logo quando você acordar. Beleza? Então, assim, desculpa, Matheus, ficou deslocado o teu comentário. Eu não confiaria no quê? Calma aí que ficou um delay. Agora tem um delay grande aqui, gente. Não comam porco, por favor. Imagine, eu tenho que fazer a prova do banheiro amanhã, ninguém merece, tá? Ou você se concentra no porco que está mandando embora, ou vai se concentrar na prova. Gente, é isso então. Uma boa noite para vocês, um bom descanso. Qualquer dúvida amanhã estarei online no meu. Eu confio sim, gente. Confio porque alguns aí são meus alunos há 3 anos, o pessoal do Cidadão já é meu aluno há quase 1 ano. A gente tem que confiar no nosso trabalho e eu confio também no que vocês já me mostraram aí. Então é isso, gente. Uma boa noite. Se cuidem. Até mais. Falou, gente.